Após a luz divina de Amaterasu, o Japão revela outro rosto de seu cosmos. As sombras que tremulam nos arrozais ao anoitecer, os ecos sem fonte nas florestas de cedro, o sussurro que corta o nevoeiro sobre os rios. Que nascem os yokai, entidades esquivas que dançam na fronteira entre o humano e o invisível. Nem kami radiantes como a deusa do sol, nem demônios no sentido ocidental. Os yokai habitam os interstícios, entre luz e sombra, natureza e sobrenatural, familiaridade e estranheza. Narrados em contos antigos e perpetuados no folclore, eles são espelhos da alma japonesa, reflexos do medo e da maravilha diante do desconhecido. Neste episódio, desvendaremos o mundo dos yokai, uma saga de mistério que ecoa nos mitos que moldaram o mundo. Dos Jin do deserto, às fadas das florestas celtas. No Japão antigo, o universo vibrava com mistérios. A palavra yokai, formada pelos ideogramas yo, encantado, estranho, e kai, manifestação, evoca uma aparição misteriosa, um termo que abraça espectros, monstros, animais sobrenaturais e até objetos que ganham vida. Os yokai são uma rede cultural, tecida a partir de contos orais, tradições locais e sensações que desafiam a razão. Diferentemente dos kami, como Amaterasu, que reinam em santuários puros, os yokai habitam as sombras da existência. Becos, florestas, rios crepusculares. Nascidos no período Heian, 794 a 1185, em textos como o Konjaku Monogatari, eles personificam o desconhecido, o medo de uma tempestade, o espanto diante de um vulto, o riso perante uma travessura. São maliciosos como o Oni, protetores como o Zashiki Warashi, ou brincalhões como o Tanuki. Sua fluidez reflete a cosmovisão japonesa, onde a natureza e o sobrenatural se entrelaçam, onde luz e sombra coexistem em equilíbrio delicado. Como os Jin do Islã ou os duendes europeus, os yokai são espelhos da alma humana, capturando a maravilha e o temor diante do que escapa ao controle. No panteão dos yokai, cada criatura é um reflexo da alma japonesa, tecendo lições entre o temor e a reverência. O Kappa, anfíbio de pele esverdeada, espreita nos rios, sua cavidade craniana cheia de água, sua força vital. Travesso, pode arrastar os incautos às profundezas, mas também ensinou aos humanos a medicina e a luta do sumô, um presente de equilíbrio entre perigo e sabedoria. O Tengu, com asas de corvo e rosto rubro, reina nas montanhas. Outrora, um provocador de monges budistas, transformou-se em guardião das florestas, punindo a arrogância e guiando os humildes. A Yuki-onna, mulher da neve, surge em noites de inverno, sua beleza pálida como a lua, congelando viajantes com um sopro gélido, uma dança mortal de sedução e fatalidade. Tanuki, guaxinim de barriga sonora, mestre da metamorfose, engana mercadores com suas travessuras, um símbolo de alegria que desafia a seriedade. Os Tsukumogami, objetos do cotidiano, pincéis, lanternas, sandálias, ganham vida após 100 anos, sussurrando sobre o respeito ao tempo e à memória. E o Onryo, espírito vingativo nascido de injustiças, como a trágica Oiwa do Kabuki, assombra com sua ira, lembrando que o passado nunca é silenciado. Essas criaturas, narradas em contos do período Heian e perpetuadas em vilarejos, não são meros monstros. São espelhos culturais, refletindo o medo da natureza indomada, as tensões das mudanças sociais e os limites da razão. Como os Wendigos indígenas ou os fantasmas gregos, os yokai ensinam o equilíbrio entre luz e sombra, entre o humano e o que o transcende,
moldando valores de cautela, respeito e harmonia. No período Edo, 1603 a 1868, os yokai saltaram das sombras para a luz da arte. Artistas como Toriyama Sekien, com seus bestiários ilustrados, transformaram o medo em fascínio, catalogando essas criaturas em obras-primas, como o Gazu Hyakki Yagyu, desfile noturno dos 100 demônios. Nesse cortejo imaginário, yokai marcham pelas ruas ao crepúsculo, uma procissão que trespassa o véu entre o cotidiano e o sobrenatural. Lanternas animadas, sandálias errantes e espectros risonhos dançam sob a lua, capturando a imaginação de um Japão urbanizado. Essa iconografia, muitas vezes tingida de humor, tornou os yokai não apenas temidos, mas amados, um reflexo do equilíbrio entre luz e sombra. Na modernidade, os yokai renasceram em mangás, animes e filmes. De Gegege no Kitaro, que revive o Kappa e o Tengu, a Spirited Away, de Hayao Miyazaki, onde Kodama e No Face encantam o mundo. Essas criaturas transcendem o Japão. Contudo, a modernização às vezes dilui seu simbolismo, transformando o sagrado em entretenimento. Ainda assim, sua essência persiste. O yokai é o estranho familiar. Como os bestiários medievais da Europa, os yokai de Sekien moldaram uma cultura que abraça o mistério, transformando o temor em arte que ilumina o invisível. Na cosmovisão japonesa, os yokai são mais que criaturas, são narrativas da instabilidade do cosmos. Antropologicamente, como os mitos cosmogônicos de Amaterasu, eles explicam o inexplicável, mas em vez de cantar a criação, revelam as fendas da existência. No shintoísmo, os kami habitam espaços puros, banhados pela luz divina. Já os yokai emergem nas sombras, becos escuros, pontes solitárias, florestas onde o tempo hesita. São seres liminares, habitantes das margens entre o humano e o sobrenatural, a ordem e o caos. Eles alertam, como o Kappa que pune os descuidados nos rios. Protegem, como o Zashiki Warashi que guarda lares humildes. Ou perturbam, como o Onryo cuja ira ecoa injustiças. Em rituais de purificação, como o Misoji, o Japão busca apaziguar essas forças, reconhecendo sua presença no equilíbrio entre luz e sombra. Como os tricksters nativos americanos, ou os Jin do Islã, os yokai obrigam a humanidade a enfrentar o desconhecido, lembrando que o mundo é maior que o visível, mais profundo que o racional. Eles são a voz do estranho, sussurrando que mesmo nas rupturas, a harmonia a ser encontrada. Os yokai são o pulsar cambiante do Japão, ecos de um folclore que respira nas sombras da alma popular. Mais que criaturas do sobrenatural, são espelhos do espanto humano. O som sem origem, a presença sem forma, o frisson do desconhecido que desafia a razão. Em cada canto do arquipélago, de vilarejos montanhosos a santuários sob a luz da lua, uma história de yokai sussurra uma verdade. A realidade é frágil, entrelaçada pelo estranho. Nos festivais, como o Hyakki Yagyu de Kyoto, onde máscaras evocam o Tengu e o Kappa, ou nos contos de Kitsune que guardam o santuário Fushimi Inari, os yokai seguem vivos, dançando entre luz e sombra. Como a deusa Amaterasu ilumina o cosmos, eles habitam suas margens, lembrando que o sagrado e o profano coexistem. Semelhantes aos espectros celtas ou aos Jin do deserto, os yokai revelam uma verdade universal. Ao abraçar o mistério com respeito e imaginação, reacendemos o brilho que une o humano ao invisível, moldando um mundo que pulsa além das palavras.